O maior desafio da vida é a própria vida. Entender os desígnios divinos que dizem respeito à nossa existência constitui um verdadeiro desafio. Viver é um fenômeno biológico na carne. E todos aqueles que respiramos, segundo Aristóteles, vivemos. Bem viver é aquilo que nós mais ambicionamos. Viver bem é pelo que mais nós lutamos. Viver bem é ter uma bela casa, uma família bem constituída, divertimentos, uma economia segura para viagens, prazeres. Mas bem viver é esse estado íntimo de harmonia e de tranquilidade. Eu me recordo do ano de 1956. Naquela época, eu costumava visitar Chico Xavier 2 vezes por ano. Ele morava em Pedro Leopoldo. Era, então, uma cidade com 5.000 habitantes aproximadamente. Sempre procurava ir nos meses de janeiro e julho, porque eu exercia uma função pública e conseguia dividir as minhas férias. E numa dessas vezes, no mês de julho, eu me encontrava muito feliz, porque eu era jovem, estava enamorado da doutrina, como até hoje, aliás. Aliás, hoje já estou casado, com filhos, netos, bisnetos, tetranetos, uma hereditariedade muito grande. Mas aos 29 anos, estava pujante de energias, e Chico Xavier foi na Terra um ser encantador. Todas as pessoas que com ele conviviam ficavam com a ideia que era a mais querida, porque ele tratava cada um e todos de tal forma que havia um toque especial no tratamento de cada um de nós, e cada qual se supunha mais amado. Havia até uma certa disputa, porque a criatura humana é muito especial. Havia clubes, clube de Chico Xavier, clube de Pietro Baldi, clube disso, clube daquilo. Eu fazia parte do clube do Chico Xavier. Havia o clube de Sai Baba. E eu tinha muito ciúme de Sai Baba, porque o meu guru era o Chico Xavier. Mas estávamos numa tarde com alguns amigos que vieram de São Paulo. Tratava-se de um dos diretores do Banco do Estado de São Paulo, na época, uma das maiores potências do Brasil. Esse cavalheiro era um espírita devotado. E ele vinha periodicamente a unir forças, receber mensagens dos amigos espirituais. A sua esposa era inglesa e também era fascinada pela comunhão com Chico. Estávamos nós 3 e chegou uma irmã da esposa do meu amigo. À noite da sexta-feira, após a reunião não tinha hora, tudo lá era diferente. Começava na hora que começava e terminava na hora que terminava, 2 da manhã, 3, 4, a depender da multidão. E como fazia muito frio, que é uma região até hoje muito fria, nós íamos tomar o café da madrugada na casa do seu irmão, André. E é muito habitual em Minas o bolo de fubá, aquela bandeja enorme com bolo de fubá. O gosto é o mesmo no mundo inteiro, horrível, mas a gente adora. É uma coisa curiosa. E sempre íamos conversando. E eu estava na fase do deslumbramento com a mediunidade do Chico. Porque eu havia lido regularmente a doutrina, mas não havia vivenciado os vários fatores da mediunidade. E eu estava braço dado com ele, quando de repente eu senti um perfume de jasmim embriagador. Eu já conhecia aquele jasmim,
porque no ano de 1952 eu visitei Natal pela primeira vez. E fui hóspede de José e Dagmar Melo. Ela foi presidente da federação. Ele mantinha aqui uma grande casa, o Vidraceiro do Nordeste, do Norte. E eles me fizeram um grande favor, me levaram a Macaíba para conhecer a casa em que viveu Alta de Souza, com quem eu tinha uma vinculação muito grande. Tenho até 2 filhos com ela. Ela morreu em 1901, mas ela teve criança em 1902 e 1954. 1952 e 54. E eu senti o perfume do jasmineiro que ela havia plantado. Não sei se ainda permanece. Naquela época, eu, como todo mundo, roubei um galho do jasmineiro e plantei em Salvador. Hoje nós temos uns 500 pés, todos descendentes do jasmineiro de Alta de Souza. E quando ao lado do Chico eu senti o perfume, um perfume muito especial, eu disse, coisa curiosa, Chico, esse é o perfume do jasmineiro de Alta de Souza. Ele disse, interessante, mas eu não me dei conta que àquela hora, 3 da manhã, de onde pudesse estar vindo esse perfume. E continuamos a rir subitamente. Eu disse, mas está vindo de você. Você gosta desse perfume? Ele disse, não, Divaldo, até eu tenho um motivo para não usar perfume. E me contou o motivo. Ele disse, mas que peculiar. E fomos andando. Quando nós estávamos próximos à casa do seu irmão, eu senti um perfume de rosas, mas muito característico, de uma rosa chamada Príncipe Negro, que na época eu cultivava. E é a rosa que eu havia dedicado a Joana de Ângeles. E tem um perfume muito especial. Isso mas agora esse perfume é de Joana de Ângeles. Aí eu era muito pateta. Digo, Chico, mas está vindo de você. Eu desconhecia a mediunidade odorífera. Ele disse, não, meu filho, não. Se fosse de mim, seria de Tefon. Aí é que eu disse, meu Deus, como é que pode uma pessoa exalar perfume? E fiquei impressionadíssimo. No dia seguinte, ainda estava naquele encantamento, e toda passava por ele, para ver nada, era o habitual. E ele me disse, eu gostaria de levá-lo para conhecer um dos casos mais comovedores da minha vida. O poder da treva, o poder da luz. Quando eu era criança, minha mãe me falava muito de uma amiga. Esta sua amiga era uma modesta lavadeira. Como minha mãe era lavadeira do Rio das Velhas, um córregozinho que passa a Pedro Leopoldo, as duas eram muito amigas. E depois essa senhora desapareceu e veio a aparecer mais tarde com uma criança muito deformada. E minha mãe dizia, meu Deus, quando eu imagino a prova de Conceição, eu me conformo com tudo que ocorre na minha vida. Mas minha mãe morreu, eu fiquei criança. E passados muitos anos, digamos que 40 anos, eu estava numa reunião e ele se desdobrava. Ficava psicografando a reunião toda, 6, 7 horas, sem parar. Então ele desdobrava do corpo e ficava colaborando com os espíritos. Provas eram os fatos que ele narrava, confirmando. E esta noite, Conceição apareceu-me e disse, venha depressa, porque eu e Lia estamos morrendo à fome. Eu então disse, meu Deus, amanhã, sem falta, eu vou levar os meus amigos lá. E gostaria que vocês fossem, falou-nos aos 4, porque é o caso mais comovedor da minha vida. Lia é deformada. Ela tem uma doença que a impediu de crescer. A cabeça é normal, o pescoço também. Mas a partir dos ombros não houve um crescimento. Ela deve medir, no máximo, 1 metro. O corpo é retorcido, como se fosse um parafuso à primeira vista.
E ela é cega, surda e muda. E Conceição é a avó que toma conta. Elas moram aqui perto, em um local chamado Alapinha. E eu sou muito preocupado. Já comprei alguns víveres para elas, porque vivem lá na mata. E eu já fiquei comovido. Como é que se podia viver assim deformado, cego, surdo, mudo, mais de 40 anos? E então, ele chamou 2 táxis e nós fomos. Fomos conversando, eu ia sempre conversando com ele. E quando chegamos ao lugar ermo, tinha 2 choças e uma casinha de barro a pique, essas de varas com barro. Chegou e disse, olha para ali. Era um aclive e aquela casa modesta. Ele disse, Divaldo, aqui nessa casa eu tive uma das visões espirituais mais lindas da minha vida. A minha visão máxima foi quando eu terminei de escrever o Paulo Estevão. Ao terminar, quando colocou Emmanuel fim, eu vi Paulo desdobrado e Jesus recebendo Paulo. Jesus, Estevão e Abigail. E então eu fiquei aturdido mais de um mês, com o esplendor, me narrou os detalhes. Mas, num dia de Natal, há pouco tempo, eu estava muito triste, porque eu sou uma alma sozinha. Meus familiares não concordam comigo. Cada qual tem sua religião, me tratam muito bem, me respeitam. A maioria deles fui eu quem criou. E eu estava na minha casa, sozinho na noite de Natal. E a noite de Natal, como é de ano bom, são sempre noites muito graves. Elas são muito tendentes à depressão sazonal. Na festa de aniversário, em determinadas épocas, a pessoa faz a depressão. É um tipo e uma síndrome da depressão. E eu estava muito triste, porque eu ouvia nos rádios as músicas de Natal, quando Emmanuel me apareceu e me disse, Chico, já que você está sozinho, vá passar o Natal com Lia e Conceição. Leve alguma coisa, porque elas estão com muita necessidade. E eu, pronto, encontrei uma saída fantástica. Comprei algo dentro do meu alcance e chamei o táxi de um amigo e fui. Quando eu cheguei mais ou menos a essa distância, que eu olhei, a casa estava aureolada por um spotlight que vinha do cima, numa tonalidade azulácea, como um verdadeiro festival de bênçãos. Havia uma música no ar e um canto coral infantil. E ele aí começou a trautear a música que eu não identifiquei. E aquilo me comoveu. Quando eu cheguei à porta, levando os embrulhos, eu estava ali Eurípedes Barçanufo. Para quem não sabe, Eurípedes Barçanufo foi um apóstolo do Triângulo Mineiro. Ele nasceu, viveu, morreu em Sacramento aos 44 anos de idade. Era portador de uma mediunidade semelhante à do Chico e realizou uma das primeiras grandes obras espíritas do Brasil. Em 1900, ele criou o Instituto Allan Kardec, uma escola espírita no lugarejo de 2.000 almas, e recebeu perseguições as mais duras naquela época. E era um homem de uma mediunidade, ele se desdobrava e tinha bicorporeidade, isto é, aparecia simultaneamente em 2 lugares. Muitas testemunhas eu conheci e conheço. E então, Eurípides me aparece, porém me aparece numa reencarnação anterior. Ele havia publicado naquela época o livro Ave Cristo. E o livro Ave Cristo eu considero a maior obra de literatura romanceada que alguém jamais escreveu. É de uma beleza, meus irmãos. É uma história romana com todos os detalhes da Roma e das Gálias, principalmente de Lyon, a Gália Lugdunense, do ano 184, mais ou menos. E ainda tem muitos vestígios em Lyon, que eu fui visitar. Porém, ele estava nimbado de claridade e me disse, Chico, essas 2 criaturas
deformadas, são muito queridas do mundo espiritual. Elas resgatam uma prova muito difícil. E nós agradecemos você ter vindo. Vamos celebrar, porque é comovedor. E eu passei a noite com os espíritos que vieram visitá-las e elas, que praticamente não entendiam nada, não percebiam, mas não é importante. Eu as conheci em uma noite mediúnica, mais ou menos às 2h da manhã. Eu estava psicografando, quando eu vi chegar um espírito, como se fosse uma fada, dessas fadas de Walt Disney. Ela muito bonita, uma senhora de uns 60 anos, uma outra de uns 30, vestidas à moda de Carlos II de Portugal, de Espanha. Carlos II de Espanha. Por volta de 1640, mais ou menos. A gola irlandesa de Guipir, e escreveu. E as duas chegaram junto a mim, e eu tive um choque. Uma delas disse assim: Chico Xavier, eu fui muito amiga de sua mãe aqui na Terra, e nós lavávamos roupa aqui no Riacho das Velhas. E eu estou numa prova muito difícil, porque a minha netinha precisa de mim. Nós pertencíamos à corte de Carlos II e éramos muito católicas e fazíamos parte da Inquisição. Então nós apontávamos famílias judias e muçulmanas para serem perseguidas pela Inquisição, e o botim era dividido entre o governo, a igreja e o denunciante. E fizemos uma fortuna colossal. Batemos muita gente. Muita gente foi para o cárcere, para a roda, para os tormentos. Mas para nós era natural, era uma coisa santa, a Inquisição. E então, a verdade era outra. Quando desencarnamos, experimentamos os terrores das nossas vítimas perseguidas. E nesses últimos 400 anos, as nossas reencarnações têm sido muito dolorosas. E esta é a última. Nós fazemos o estado de completistas, nos liberamos da lei. E eu fiquei deslumbrado com aquela senhora. Ela disse: venho lhe pedir para ir me visitar, porque eu e Conceição estamos morrendo à fome. E o nosso karma ainda não terminou. Precisamos de ajuda, de viver um pouco mais. Eu anotei, elas disseram onde moravam, eu anotei. E no dia seguinte, eu fui com minha irmã, Luísa, a irmã dele. Levamos carne, fizemos sopa, isso, aquilo. Eu dei banho na doentinha e ficamos fregueses. Mas nós também somos pobres e temos muita gente para ajudar. Muitas vezes eu fico aturdido porque não sei a quem. Aí eu elejo o pior e levo o pouco que eu consigo. E nasceu em mim um amor por elas duas, porque a história de Lia é impressionante. Ela morava, Lia, em Curral del Rei, é o antigo nome de Belo Horizonte. Até metade do século XIX era chamado Curral del Rei. E pertencia a uma família muito rica, era uma moça muito bela. E naquele tempo as famílias negociavam os casamentos das suas filhas. E o pai dela negociou-a com outro fazendeiro muito rico de Curral del Rei. Casaram-se, ela conheceu o noivo no dia do pedido e no dia do casamento. E ela foi morar na fazenda. Mas o homem era um psicopata. Desde a noite nupcial, que ela experimentou o terror de um homem terrivelmente doente. E ele, com o ceder dos dias, apresentou um sintoma de ciúme doentio. Acusava de ter relacionamento com os escravos, com o feitor. E certo dia ele foi tomado de um espírito mau, com um tição em brasa. Ele queimou as partes pudentes para castigá-la, dizendo que ela estava traindo-o e que agora não poderia mais. E então o seu organismo genital passou a ter uma ferida terrível, que era cuidada com toda ignorância. Colocava pucumã, aquele pó que se faz muitas vezes
onde tem fogão a lenha, aquele pó negro, cheio de micróbios. E ela ficou num estado deplorável. Mesmo assim, ela engravidou. Engravidou, e uma senhora que fazia o papel de curandeira da região salvou-a. Ela ficou com feridas muito graves, cicatrizadas, e nasceu uma filhinha. O marido proibia de sair, inclusive nunca mais ela viu a família. Ficou lá no cativeiro. E a filha cresceu, era a sua diversão, era a sua vida. E por fim, quando completou 15 anos, o marido negociou com outro fazendeiro e a filha casou-se com um terceiro fazendeiro. Ela viu a filha sair e não pôde mais visitar. Mas a filha engravidou e quando estava perto do parto, a esposa pediu a ele: deixe-me ajudar minha filha. Neste povo ignorante, eu sou a mãe dela, como você pode duvidar de mim dessa forma? E por milagre, ele foi levá-la para que ela tomasse conta da filha. Chegou o momento do parto, era um tempo de muita ignorância, o período de resguardo era terrível, a mulher ficava coberta 3 dias e 3 noites para não tomar vento, para não ver luz, a janela do quarto fechada, infecções, a grande noite da ignorância. E nasceu uma menina. Quando a parteira, a paradeira, expressão usada muito em Minas, quando a paradeira viu a menina, ficou apavorada. Era um rosto normal e o corpo retorcido. Então a mãe exigiu vê-la. Quando pegou nos braços que viu, pegou-a e atirou pela janela. A menina foi atirada, caiu lá fora. A avó, vendo aquela coisa, ficou assim, saiu correndo, pegou a netinha e se aproveitou para fugir. E fugiu com a neta. Desapareceu. Desapareceu e se tornou uma lenda. As pessoas contavam que encontraram uma senhora com um bicho, uma criança deformada na mão, pedindo esmola aqui, ali, acolá. Por fim, elas desapareceram, aparecendo como essas lendas muito comuns da época passada da ignorância. Por fim, elas vieram para Pedro Leopoldo. Dona Lia foi lavar roupa, foi ficando idosa e agora ela estava com 95 anos. E a neta estava com 70. Isso ele me contando diante da casa. Mas Divaldo, ela é tão bonita, chique, era uma alma cândida. Ele disse assim, o cabelo dela é lindo. E eu, com a imaginação, comecei a pensar naquela Rita Hayworth, que havia sido a mulher do século. Nenhuma mulher era como Gilda, que havia feito um filme. E Divaldo, eu pentei os cabelos dela. Eu vi aqueles cabelos sedosos, aquela fantasia da imaginação. E ela me sente psicamente. Eu não digo uma palavra e quando eu entro ela começa a se debater e a gritar a ponto de fazer micção espontânea. E é uma coisa, Divaldo, mas ela é linda. Estou levando um pente novo. A minha imaginação criou um quadro. Quando nós chegamos era uma tragédia. Aquela coisa, aquele chão batido, as varas. A cama era de varas. As varas, no sentido horizontal, formavam uma espécie de um gigo para animal. Em cima, os panos velhos, aquele ser coberto com um pedaço de cobertor e o rosto de fora. O cabelo desgreado, horrível o cabelo. Mas eu olhei assim e disse, não, é linda, meu filho. Eu aí fui o mais hipócrita que pode existir. Eu digo assim, que coisa, meu Deus. Mas que coisa. E ele disse, não está achando bonito não? Eu digo, estou, Chico, uma gracinha. Ainda passei a mão no cabelo. Ele vai quebrar meus dedos, o cabelo estava duro. E ela esperneava, ela gemia, ela chorava. E Chico começou a carinhar, tenha calma, Conceição, eu vim para cá. E a irmã do Chico foi para a cozinha para preparar uma sopa. Ela trazia carne, nós chamamos carne verde, a carne fresca. E a nossa visitante, Dona Luci Pereira de Andrade, o senhor era Antônio Pereira de Andrade, doutor Antônio Pereira de Andrade. Quando viu aquilo, não estava acostumada, ficou estarrecida, hebetada. E a irmã também, ficaram as duas.
rebetadas. Fazia um frio de desencarnar fantasma. Então, a senhora com aquele vestidozinho de chita, seminua interiormente, arroxeada. Aí, a nossa amiga estava com um casaco de peles. Eu nunca vi nada igual. Tirou o casaco, vestiu da criatura. Aí Chico disse assim: nossa, como você está bonita, Lia. E a pobrezinha nem sabia o que era aquele bicho. Assim, faz calor, né, Chico? Que nem uma brasa, né, Chico? Faz calor. E foi à cozinha. Quando voltou, já estava tudo borrado de cinza. Chico falou: minha filha já tirou o selo, agora já é seu mesmo. E a velhotinha ficou aquecida. E nós ficamos ali. Oramos, demos um passe, preparou-se um lanchezinho para as duas. E a velhinha, murcha, trêmula, apesar do frio, ela diz assim: Chico, eu estou tremendo de felicidade. O doutor Andrade ficou tão comovido que disse: Chico, eu sou o provedor da Santa Casa de Misericórdia e poderei levá-las a São Paulo, interná-las na Santa Casa. Eu coloco no apartamento e elas têm uma vida regalada. Meus amigos, pasmem. Chico disse: não, Andrade, não faça isso. Deus as colocou aqui. Não nos cabe tirar daqui para botar no lugar que talvez não seja bom para elas. Se você quer ajudá-la, contratemos uma pessoa para vir socorrê-las, para limpar, ajudar, e você dá uma pequena cota para mantê-las. Aí o doutor Andrade fala: mas não tem dúvida, você estabelece, me faz este favor. Ele estava realmente comovido. Então nós nos comovemos e pronto, e beijamos Dona Lia, Dona Conceição, tudo. E eu saí impressionado como nunca até hoje. Bom, voltamos, tivemos as reuniões, despedimos, amigos, voltar a São Paulo, eu voltei a Salvador. No mês de dezembro, de janeiro, aliás, do ano seguinte, eu voltei a Pedro Leopoldo. E fiquei aguardando no sábado o Chico me levar para ver lá Conceição e a sua avózinha. E quando chegou no sábado, ele não me convidou. Nós fomos visitar os pobres do Abacateiro, do bairro dos Pássaros Pretos. Eu disse: Chico, eu queria tanto rever Dona Lia, Conceição. Ele disse: de volta. Elas desencarnaram. Eu tinha dito a Andrade que se as separassem, elas morreriam, porque as duas nutriam-se do amor. Notem um casal que vive muito bem, muitos anos, quando um morre o outro logo depois. Porque a nutrição do psiquismo, a ternura, as ideoplastias, esta vibração que sai, muitas vezes vaporosa, que nutre o outro, a carícia, que são energias em permuta. Ele disse: eu estava psicografando, quando o doutor Bezerra de Menezes me apareceu e disse: Chico, neste momento, Conceição está morrendo. E nós vamos levá-la. Ela já se redimiu, vamos levá-la. Gostaríamos que fosse para os últimos instantes. Assim que terminar a reunião, não atenda ao público. Pegue o carro e vá para Lapinha. Isso foi mais ou menos em setembro. Eu terminei a reunião, pedi licença, saí correndo, peguei o carro. E quando chegamos lá, Divaldo, aquela cena do Natal estava mais festiva. Vou abrir um parênteses. Quando eu estive pela primeira vez em Toledo, na Espanha, e visitei o museu de El Greco, há uma pintura, A Morte do Conde de Orgaz, que é uma pintura clássica. El Greco é um dos gigantes do pós-renascimento. E eu fotografei muito essa tela porque me inspirou a fazer um seminário para mostrar as três dimensões: a Terra,
o mundo intermediário, o inferno e o céu. E eu tenho em slides, no tempo que a gente usava slides para esses seminários. Eu fiz muitos seminários pelo Brasil. Era o mesmo festival do Orgás, fazia lembrar a tela. A casa estava coberta de flores e um coral de crianças cantava. Isso eu memorizei. Cantava em 4 vozes e dizia assim: rasgaram-se os véus da noite, novo dia resplandece, viajor descansa em prece, ao lado da própria cruz. No horizonte rebrilha uma aurora matutina, pois a morte descortina dia novo com Jesus. E vinham as outras, eu memorizei, mas era de uma beleza que ele disse, eu fiquei dominado pelas emoções. Aí entrei e vi no momento que o doutor Bezerra desprendeu Conceição. Lia, com 96 anos, olhando o desprendimento, mas só tinha visão da matéria. Então, ela morreu e Emmanuel me recomendou providenciar um enterro modesto e levar Lia para Pedro Leopoldo. Eu a trouxe para cá. Arranjei um quartinho muito modesto aqui numa avenida, numa dessas ruazinhas, e fiquei esperando ela morrer. Então ela me disse assim: ah, seu Chico, a minha filha, nessa época era neta, mas ela lembrava da encarnação de Carlos II. A minha filha me faz tanta falta. Somente eu a entendo. A gente conversava pela cabeça, pelo pensamento. Eu falava, ela respondia. Nós nos compreendíamos. O que será de mim agora? Isso que eu dizia, Conceição, tenha paciência. Daqui a poucos dias você vai viajar. Vai viver num outro palácio. Num palácio mais bonito do que aquele de Madrid. Então, na próxima sessão mediúnica, Dr. Bezerra disse, hoje nós vamos levar Conceição. E queremos que você esteja presente. Terminou a reunião e ele correu, como de hábito, e foi para ver a despedida. Então, desta vez, Eurípides Barçanufo, apresentando-se como escravo, que foi assassinado por Tassiano. Tassiano era o dono de uma grande chácara em Lyon, nas Gálias, no romance a que me referi, Ave Cristo. O mais lindo livro que eu já vi, que eu já li. E então, Tassiano era filho deste homem que era um grande romano, mas Tassiano era politeísta e o senhor era cristão. E Tassiano veio governar as Gálias por determinação do imperador Diocleciano. E então o pai veio para convertê-lo a Jesus. Veio e criou um pequeno orfanato na região das Gálias e foi trabalhar como jardineiro na casa do filho, que o não reconheceu, ele estava muito desgastado, várias questões políticas de Roma, traição da mulher, ele foi para o presídio, muito doloroso. E quando Tassiano adquire uma febre palustre, ele se dedica de corpo e alma e salva o filho. Então, no dia que o filho tem alta, ele resolve prestar uma homenagem ao filho, trazendo os órfãos, porque Tassiano estava muito sensibilizado. Ele plantou um rosal fantástico e o filho estava ali recebendo as visitas. Quando ele, irmão Corvino, trouxe as crianças. E naquele momento festivo, uma das crianças se destacou e perguntou assim: avôzinho, eu posso fazer aquela história? E o avô disse, pode. Era o Pai Nosso. Quando o menino começou a ler, a cantar, a falar o Pai Nosso, Tassiano teve um susto e mandou soltar os cães amestrados, e os cães mataram umas 10 crianças. Principalmente essa criança que se chamava Silvano, rasgou-lhe o ventre
E o velhinho correu para socorrer, colocou nos braços, a cena é muito pungente. E o velhinho pergunta assim, meu filhinho, o que é que você está sentindo? Ele disse, Jesus, estou sentindo Jesus. Está doendo? Ele disse, não, estou com frio. E morre nos braços. E Tassiano pega e manda pôr o pai num cátare, no presídio, onde o pai vai morrer mais tarde. Então, são essas cenas. E esse escravo, que foi também condenado, mais tarde se reencarna como Eurípides Barçanufo. Eu vejo pessoas lutando para terem sido nobres, para terem sido reis, rainhas. Não foi vantagem nenhuma. Vantagem foi ter sido ama, escravo, guardiães, ajudantes, que estão hoje bem. E os grandes, os poderosos estão hoje na miséria que fazem jus. Então, aparece com um número, um séquito de espíritos nobres e libertam a pobrezinha da idosa, que desperta lúcida, perfeitamente lúcida, recupera a memória ancestral e vai para o mundo dos espíritos. Naquela semana, ela deu uma mensagem através de Chico Xavier. Essa mensagem é de uma beleza ímpar. Está num dos livros programados pelo Arnaldo, Vozes do Grande Além. Ela contando a sua vida espiritual e nos conclamando a paciência, a coragem e a resignação. Por que me lembrei disto? Porque vemos muitas vezes pessoas mal vestidas, mal cheirosas, e temos um escrúpulo, mesmo nós espíritas, alguns, ainda temos os nossos caprichos humanos de valorizarmos as criaturas pela persona, pela máscara, e desdenhamos, e criticamos, e muitas vezes maltratamos. Quantos filhos aqui, por certo, não cuidaram bem dos seus pais velhos? Alguns talvez tenham tido vergonha do pai vitimado por Alzheimer, que derramava comida sobre a mesa, da mãe idosa com Alzheimer, não reconhecer. Então eu gostaria de, nesta noite, lembrar a claridade do amor aos nossos pais idosos, as noites endormidas das febrículas que atacam a todas as crianças. Essas crianças que choram a noite inteira e dormem o dia inteiro. E os pais quase enlouquecem de exaustão. Crescemos, esquecemos-nos, pensamos em nossa família, minha família. E os pais vão ficando idosos, vão ficando chatos, aborrecidos, avós implicantes, e nós vamos ficando esquecidos de que também vamos envelhecer. Porque a fatalidade da velhice é esta: se não morrer, fica velho. Quem não quiser ficar velho, morra, bem jovem. Mas ninguém quer morrer jovem. Então, isso faz parte da grande noite, da noite terrível que avassala. Quando eu vejo, na atualidade, o pensamento a respeito da eutanásia, agora em Portugal, vai ser lei a eutanásia. O hediondo crime do assassinato legal. A eutanásia, que tem sido discussão médica desde o século XVIII, em que uma parte médica nobre diz que a função da medicina é dar pelo menos dias melhores ao paciente, não é matar. E nós estamos tornando todo mundo um grande cemitério de eutanasiados. Suíça, Holanda, Inglaterra, França, todos aplicam eutanásia indiscriminadamente. Principalmente a idosos que têm casa, que têm dinheiro e estão demorando de morrer. Os herdeiros facilitam a herança pela eutanásia. E o mundo fica mais sombrio, mais escuro,
mais terrível. Eu tenho a honra de ter meu pai morrido nos meus braços. A última coisa, ele me olhou com a vista já da espiritualidade e me perguntou: meu filho, você já me perdoou? E ele, no mundo que eu conheci, ele disse: as surras que eu lhe dei, porque eu apanhei mais do que cachorro do Lu. Porque eu tinha mediunidade e meu pai implicava. Ele dizia que era fingimento, que morreu, acabou, não tinha isso. Toda vez que eu era surpreendido, que alguém me perguntava, eu falava. Eu sou do interior, quando eu chegava em casa, e a mediunidade era desenvolvida na chibata. Eu fui assim um médium de educação mediúnica, muito bom, uma chibata de bater em cavalo, daquela que tem o cabo e 3 pontas. Então, quando aquilo arde, que vocês não fazem ideia, é uma beleza. Se essas chibatas iam voltar, não com 3 pontas, que é cruel, com 2, ia melhorar muito a sociedade, acabava metade da droga, porque hoje os pais não fazem isso, mas os filhos fazem com os pais. Matam os pais por causa da droga, tomam de tudo, furtam. E quantos pais vêm desesperados e dizem: peça a Deus para morrer meu filho, ou eu não ter que o matar. Porque eu já ouvi mais de 2 milhões de pessoas, uma a uma, em 72 anos. Então vejam que treva, né? Será que nós temos sido gentis com nossos pais idosos? Ah, minha mãe não foi muito boa para mim. Foi ótimo. Não lhe abortou. Já foi uma grande coisa. E se não fez melhor é porque não sabia, ignorou. Minha mãe não sabia, era analfabeta. O que é que ela podia fazer por mim? Meu pai era semi-alfabetizado, mas era um homem notável, cumpridor do dever. Nunca nos faltou nada. Qualquer coisa ele nos educava. Lá em casa, há 70 anos já tínhamos um psicólogo, tinha um psicoterapeuta pendurado atrás da porta. Qualquer coisa ele dizia assim: vá. E a gente já ficava bom na ida. Quando ia buscar o psicoterapeuta, já ficava curado. Depois da terapia, e ninguém ficou de mal com ele, 13 filhos. Mas ele morreu nos meus braços e me disse assim: meu filho, me perdoe. Eu disse: mas pai, o senhor foi fantástico. O senhor me educou para as surras que o mundo tem me dado. Porque o mundo bate em todos nós, de uma forma ou de outra. Hoje eu tenho resistência, muita resistência para dores físicas. Eu me acho um elefante. Para dores morais, não tanto. Porque aprendi. Porque ele dizia assim: chore. E eu, para pirraçar, não chorava. Ele me mata, mas eu não choro. Aí aprendi a controlar as lágrimas. Não foi uma bênção? Foi uma coisa formidável. Eu não recomendo essa terapia a ninguém, mas que é boa, funciona. Isso eu garanto. Mas então ele morreu nos meus braços. Minha mãe, morrendo, não vim aqui fazer autobiografia. Está no contexto do tema. Ela me disse assim: meu filho, na hora que eu acordar, eu volto para tomar conta de você. Eu disse: mãe, por quê? Ah, não vou deixar você sozinho. Era eu e uma irmã de 13. Eu disse: mas eu tenho tantos amigos. Eu tenho amigos que valem mais do que irmãos biológicos. Não volte, mãe. Eu tenho uma família enorme, tenho muitas filhas. Ela era muito simpática, minha velhinha, era linda, tinha olhos verdes, olha que coisa chique. Até parece que ela é mãe de Raul Teixeira. Eu tenho a dúvida danada, que vai ver que ela é mãe de Raul e não minha. Ela bate assim na mão assim: não discuta com sua mãe na hora dela morrendo. Era uma chantagista. Depois ela desencarnou, aqueles olhos de esmeralda desencarnaram, e ela saiu do corpo lúcida. Ficou em pé junto do cadáver. O cadáver deitado, minha irmã aprontando, eu sentado aos pés da cama, segurando o pezinho. E aí ela me olhou, quando ela viu que eu estava vendo: Di, você está me vendo? Estou, mãe. Aí Joana de Anjos chegou para ela e disse: Ana, você lembra que Edivaldo lhe contava uma história de São Francisco? Ela disse: lembro. Então faça. Porque quando São Francisco estava muito mal, Frei Leão chegou para ele e disse assim: ah, meu pai,
Eu tenho um homem que é muito perverso com o jumento que ele tem. O jumento está cansado, está doente, e ele maltrata o jumento. Ele monta no jumento, ele fustiga, ele bate. Mas que perverso, vá buscar este homem. Traga-o para eu poder repreender. Quem é ele? Filhão, de sois vós. O vosso corpo, vosso jumentinho há 44 anos vos suporta. E o Senhor não tem compaixão. Ainda se deita despido sobre as cinzas. Ainda obriga-o com o câncer. Ele tem mal de Hansen também. E o Senhor ainda exige. Ai, São Francisco, oh meu doce jumentinho, perdoa-me. Perdoa-me, meu doce jumentinho. Eu contava isso à minha mãe. Ela se comovia e eu também. E então Joana disse, aí está o jumentinho, Ana, 86 anos. Ela se ajoelhou, um atavismo, e começou a falar com o corpo morto. Se eu não fui boa para você, me perdoe. Eu não tive um ataque, porque não sou de dar ataque. Mas vê-la se despedindo assim do corpo. E ela me disse, eu vou voltar. Eu vou voltar, meu filho. Eu disse, não volte, mãe. A senhora sofreu tanto. A terra é a nossa escola. A senhora agora vai para um reino de paz, de beleza. Ela disse, meu filho, eu vou voltar. Eu calei a boca. Uma semana depois, eu estava numa cidade do Paraná chamada Castro. Era um auditório um pouco menor. E de repente eu virei o rosto na palestra. Ela estava a 5 metros, com um vestido cujo tecido eu lidei com o meu primeiro ordenado. Eu fui funcionário, quando eu recebi o ordenado eu comprei um vestido de seda. E minha irmã fez para ela vestiu uma vez e disse, para quando eu morrer eu quero ir com esse vestido que meu filho me deu. E ela vestiu depois de desencarnada. Entra na minha palestra e disse, fale para eles que a vida é indestrutível. Diga para eles amarem meu filho, perdoarem, não guarda mágoa. Quem carrega mágoa carrega lixo mental. Fale para eles que aqui estamos nós os imortais. E eu vi dezenas de espíritos familiares das pessoas. E eles formavam um coro de bênçãos atendendo as criaturas humanas, porque nós não estamos sós. Allan Kardec perguntou, os espíritos interferem em nossa vida muito mais do que imaginais, a ponto de que são eles que vos conduzem. Se nós temos raiva, atraímos espíritos infelizes, odientos que nos levam a detestar. Se nós temos alegrias, atraímos espíritos bons, gentis. Se nós estamos bem, atraímos mentores nobres, anjos guardiães, como diz a igreja, que nós também chamamos guias ou anjos guardiães. Então, de acordo com o nosso padrão vibratório, os nossos acompanhamentos. Que nos custa? Se você não tem nada o que fazer, ore, preencha a sua cabeça de oração. Mas que prece, olá meu Deus, como é que vai, velhote? Tudo bom? Eu estou aqui na luta, me ajude. Fale com a vida, dedique-se a esta resiliência transcendental. Lembre de que a morte não manda mais aviso. Antes mandava, telegrava, daqui uma semana eu venho, agora não. Agora pega a gente na rua, é horrível. Pega a gente assim no teatro. O médico e tudo. Eu ando preparado. Eu estava assistindo uma conferência de um religioso no Canadá para 1000 jovens. Ele de pé, e ele disse assim, porque a nossa vida é muito tênue. Aí ele caiu morto. Vocês devem ter visto isso na internet, no Facebook. Que coisa, eu de vez em quando digo assim, porque a gente pode morrer a qualquer hora. E digo para você, que não seja a minha hora. Mas a gente não pode programar. E no fato de morrer, que bom quando a gente está bem. Que maravilhoso quando tudo
a gente consegue ordenar, controlar, compreender, resignar, acender uma luz na escuridão. Note uma treva e um pirilampo, uma luciérnaga, um pirilampo. Acende até uma fábula de La Fontaine, muito interessante. Um pirilampo estava na borda de um lago e uma vaca estava do lado. Aí o pirilampo saltava e iluminava. Aí a vaca olhou para o lado e tinha um sapo. E a vaca disse para o sapo: olá, irmão, hein? Nós somos tão grandes, mas não brilhamos. O sapo disse: mas este miserávelzinho, eu vou apagar a luz dele. Jogou peçonha sobre o pirilampo. O pirilampo disse: por que você faz isto? Ele disse: porque tu brilhas. Notem, aqueles que têm inveja de nós, hein? Tu brilhas e eu não. O pirilampo sorriu, bateu as asas e continuou brilhando. E o sapo continuou sapo. Então não deixemos que a baba peçonhenta dos sapos empanem o brilho da nossa luz. E sejamos nós a luz que brilha na escuridão. Porque há muita gente necessitando de uma réstia de luz. Então, desde aquele dia, minha mãe passou a me aparecer, principalmente quando eu viajo. E ela é muito romântica. Às vezes vou me deitar tarde da noite, cansado, me jogo na cama e ela faz: Di, já orou? Eu digo: mãe, estou chegando agora, calma. E ela sorri: meu filho, ore, você vai viajar na barca de Caronte, até ficou oculta, não sei como, e não sabe se amanhã você vai despertar além do Letes, o rio que Caronte levava as almas para o outro lado. Quando eu desperto pela manhã e as minhas hérnias dão lições horríveis, ela faz: meu filho já orou. Eu digo: não tive tempo, as hérnias ainda não deixaram, tenha paciência, deixa eu me livrar da hérnia primeiro para depois eu orar. Ela diz: você vai viajar nos braços do sol e não sabe se vai chegar ao crepúsculo. Eu digo: nossa, que coisa, não tenha pressa. Então, esses sentimentos bem puros, antes eu falei um pouco técnico, agora eu quero falar o coração desta noite. Amar aqueles que nos amaram, que nos deram o melhor de si, mas também aqueles que nos criaram problemas. Deus me deu a honra de ter muitos problemas, ter encontrado muitos problemas. Ninguém chega a 92 anos de idade sem passar praticamente por tudo, mas passar muito bem. Tenho inimigos, porque Deus tem, mas não sou inimigo de ninguém. Pode me fazer o que fizer. Eu brigo um pouco antes, fico latindo, falo mal, e depois eu perdoo. Primeiro eu descarrego, depois eu perdoo. Minha irmã dizia que isso não me dá de novo, isso é falta de vergonha. Ela possuía um outro código de ética. Era muito interessante, minha irmã, era um temperamento muito forte. E quando alguém fazia qualquer coisa que ela não gostava que fizessem comigo, ela disse: você tem que ficar de mal. Eu disse: mas por que eu tenho que ficar de mal? A pessoa não gosta de você, diz: então já basta. Mas não vou ficar de mal, falta de vergonha. Isso não é, Jesus não está mandando, Jesus quer que a gente seja corajoso. Quando não gostar, que mande para o inferno durante várias encarnações. Eu digo assim, é um código novo, né? É um novo evangelho. E eu tenho um filho adotivo, que ele é médico e é a pessoa das mais gozadas. Ele, quando está com raiva, ele fala assim: tio, evangelho à parte, mete o pau na pessoa. Agora o evangelho pode voltar. Então, vamos tornar o nosso mundo de sombras um mundo de luz encantadora. Porque nós, todos nós, necessitamos do amor. A pessoa que não ama está doente. Tem uma problemática na área da afetividade. E ainda não se dispôs
a romper tem medo de amar. Eu li uma obra também desse mesmo autor americano, Rollo May, em que ele dizia que as pessoas têm medo de amar. E eu não acreditei. Eu disse, cara, ninguém tem medo de amar, imagina. Mas eu comecei a perguntar a meus amigos, a fazer uma enquete. Eu digo, então, o que é que você acha do amor? Na atualidade, não me deixa eu prender por ninguém. Ninguém merece o meu amor. Eu digo, mas como não merece? Não, eu me prender uma pessoa, depois me dar o troco. Eu digo, mas então não é amor. Se você espera o troco, você está negociando. O negócio é de querer bem, cara. Faz de tudo para conquistar. Se não conseguir, fica contente, porque pelo menos a gente ama. Porque o amor faz bem a gente. Dá alegria de viver, dá meta. Imagine a gente viver sem um afeto, sem a esperança de um abraço, de um beijo, de uma ternura. É muito doloroso. Esta é a pior solidão. Aliás, Sri Aurobindo dizia que solidão não é ausência de gente, não. É ausência de ideal dentro de nós. E é verdade. Quando a gente não tem ideal, para que viver? É o chamado, minha vida não tem sentido, ponha sentido. Há muita gente carente, precisando de amor. Lá na mansão e no nosso centro, nós ouvimos as pessoas, o atendimento fraterno. E um dia chegou uma senhora e me disse, eu vou me matar. Eu disse, mas por quê? Divaldo, ninguém, eu não consigo namorado. Nem para me dar bofetada eu consigo. Eu digo, não, minha filha, mas é uma benção. Mas é demais, ninguém me ama e tal, queixou. Eu disse, pois bem, eu vou me declarar, eu vou começar a gostar da senhora. Ela disse, mas você vai gostar para casar? Para casar não lhe garanto nada, porque eu já sou casado. Sou casado com o espiritismo, aí fica feio, 2 chapéus, fica ridículo. Então ela disse, mas a minha vida, e eu fiquei muito penalizado. E eu disse para ela, quando a senhora vai se matar? Ela disse, agora, amanhã, hoje, eu vim falar com você porque eu te quero muito bem. E aí chorou muito, eu também chorei, eu não deixo ninguém chorar. Se chorar, eu choro também. Porque chorar sozinho não dá. Quando ela terminou, quando acabou, disse assim, se eu lhe pedir uma semana, a senhora vai morrer hoje ou amanhã? Que diferença faz morrer segunda-feira? Então, vamos adiar para segunda-feira. Pode ser. Eu digo, já ganhei segunda-feira, já ganhei uns 5 dias. Venha comigo para a Mansão do Caminho. Eu tenho lá tanta gente precisando de amor. Vem tanta gente sofrida, velhinhas solitárias, que tomam conta dos netos e as filhas. Estão pelo mundo. Tem crianças que não sabem o nome da mãe, nem do pai. Uma criança me disse assim, tio, eu sou a pessoa mais infeliz do mundo. Uma menina linda. Eu disse, mas por que, minha filha? Eu não tenho ninguém. Eu disse, como? Você não tem ninguém? Não. Eu digo, e eu, o que é que faço? Não, é diferente. Eu entendi o que ela queria dizer, mas aí eu apertei. Então, não, realmente minha vida não vale nada, né? Mas eu dei a minha vida para tomar conta de você. Seu tio Nilson, nós temos aqui 40 tias que tomamos conta das casas, isso não vale nada. Só vale se for uma mãe cachaceira, que apanha do sujeito todo dia, aí vale que é minha mãe, é da minha carne. Então isso vale. Realmente você não tem ninguém. Ela tomou um choque, disse, mas tio, é isso que você quer. Sua mãe me deu você, botou aqui na lata do lixo. Mas ela fez por amor. Porque ela viu que não podia cuidar de você e disse, se eu der para Divaldo, ele vai cuidar. E eu cuidei, até agora. Você é linda, parece muito comigo, é linda, entenderam? Hereditariedade. E então, minha filha, você quer ter, olhe a ausência do abandono, né? A marca profunda. E nós lhe demos carinho e damos, já é mãe dobrada. Eu digo, então faça com sua filha o que sua mãe não fez com você. Mas então, cada um dos nossos filhos, 684, tem mais ou menos essa história. E eu disse para a senhora, venha me ajudar. Venha amá-los, eles nunca lhe vão dar nada, nem eu quero, o que é que eles podem me dar? O que me dá eu que estou dando a eles, não quero. E de fato, alguns saíram, nunca me telefonaram, nunca mandaram cartão de Natal, nunca mandaram postal. Um dia eu encontrei um, e ele disse assim, tio, lembra de mim? Eu digo, lembra, é claro. O senhor perdoe eu não lhe escrever? Eu digo, não, meu filho.
Você não lembra de mim, eu também não lembro de você. Ele começou a chorar. Sabe o que? Eu tenho vergonha, eu tenho constrangimento, porque cada alma é uma alma. Lembra do que eu falei antes? Diante de uma alma, a tese de Jung, pode ter a sabedoria que tiveres, nós estamos diante de uma alma. As almas somos abismos intransponíveis, nem nós conhecemos. Muita coisa em nossa vida depende do momento. Eu a todo dia me digo, não me permita um momento infeliz. No momento infeliz a gente perde tudo. Tem um surto de loucura, uma ira, um ódio, uma perda. Nossa mente é tão delicada. Este equilíbrio a que chamamos normalidade não existe. Pergunta para o psiquiatra, todos nós somos um tanto quanto. Então o equilíbrio é exatamente este peso da lógica com a razão e com o respeito às leis estabelecidas. Isso é a normalidade. Mas basta alguém pisar no pé, já uma descarga de adrenalina, e a gente perde a razão e comete um crime. Quantos crimes são cometidos no momento infeliz? Eu visitei muito penitenciária, muito. Depois não pude mais, o tempo não me permitiu. Quantos assassinos me revelaram? Ai, se fosse hoje. Hoje pensam diferente. Então a nossa proposta da luz nas trevas é: não permitam a escuridão. Acendam uma luz, a luz da bondade, a luz da esperança. Joana de Ângeles me diz: nunca deixe ninguém sair de você sem levar um pouco de você. Um sorriso. Quem é que não pode dar um sorriso? Um aperto de mão, uma palavra gentil, uma esperança. Mas não deixe sair sem levar algo de você. Numa vida longa eu tenho visto isso e tenho encontrado as respostas no mundo inteiro em situações muito difíceis, situações no exterior muito difíceis. Encontrei sempre alguém. Certa feita em Londres, um fiscal aduaneiro implicou comigo. Ele estava revistando e eu levava uma importância para a Mansão do Caminho e declarei. Felizmente eu declarei. Ele disse: mas é proibido por lei, o senhor só pode levar até $10.000. E devia ter uns 12 ou 15. Eu disse: eu sei, mas o senhor acha que eu ia rasgar e jogar fora? Não. Nós temos uma casa, peguei o computador, mostrei e abri, e deram. Então eu estou levando. Então ele me disse assim: o senhor terá que passar ali. Ia ser em inglês, hein? Imagine o que eu falei para esse homem em inglês. Só Deus e ele é que sabe. Então, tem que passar ali, você vai ficar retido. Eu olhei bem para o homem, bem. Ele disse assim: primeiro, eu não vou ficar retido. Eu sou um mensageiro da paz. Eu tenho um título de representante da paz no mundo. E estou em paz. Pago a multa, pago o que for. Mas a soberba dos senhores eu não vou aceitar. Porque a minha missão é desarmar os maus e soberbos. Então os bons espíritos chegam e a coisa vai adiante. E ele terminou me dando um abraço. Outra feita na Alemanha, eu levava os livros traduzidos para vender. Sempre levei. E então, quando fomos passando na alfândega, ele disse: o que são isso? Eu disse: livros. Para quê? Para vender. Mas o senhor não sabe que é proibido? Eu digo: não sei que é proibido. Eu sei que tem que pagar uma taxa, mas não sei quanto é. Ele então abriu e eu tinha 50 livros traduzidos ao alemão. Ele pegou, leu e disse assim: é livro religioso? Eu digo: é, sim, senhor. Também em inglês. Então ele me olhou bem e disse: olha, você vai ter que pagar 70 euros. Eu digo: graças a Deus. Até 100 ele acha. Um pouco mais a gente vai discutir. Aí o homem me olhou muito e ele me disse: quanto você vai ganhar pelas conferências? Eu disse: nada, eu faço por amor. Na minha religião nós não cobramos, nós damos. Cobramos seminários
para poder ajudar obras de beneficência. E damos livros para não parecer que o seminário é cobrado, para ver que é uma permuta e o pouco que dê de lucro em benefício dos outros, porque as doações não são suficientes. Ele me disse, é uma situação penosa, porque o chefe da aduana está aqui. Eu digo, o senhor chama para falar. A minha tradutora está aqui fora. Se o senhor me permitir, eu vou chamá-la, porque ela é minha tradutora ao alemão. Pois o homem ficou tão magnetizado que ele disse, pois não, pode chamar. É proibido entrar uma pessoa na parte interna. Edith veio, e eu digo, olha Edith, conversei com este cara, eu já amancei o que pude, agora o resto. Ela aí conversou com ele, e tal. Ele dispensou, falou com o chefe, dispensou a multa. Eu quis dar um livro, ele não aceitou, porque pareceria pagamento. E eu disse, então vá me ouvir, o senhor vai gostar. Ele disse, com certeza, pelo menos eu vou lhe fazer rir, se o senhor não puder nada, porque alemão não ri nas palestras, é uma tragédia. Eu conto um caso alegre, a brasileirada ri, porque eu vou falando em português e o tradutor vai atrás, aí dá aquela gargalhada. E os alemães ficam sem entender. Quando passa a gargalhada brasileira, a tradutora faz a transversão, e aí os alemães eu garanto que o senhor vai rir. E hoje eu boto os brutos para rir, gargalhadas baianas. Pois bem, quando eu estava na palestra em Munique, eu vejo um bracinho lá, acenando para mim, que eu olho, era o homem rindo. Eu aí digo, agora eu vou dar uma piadinha, né, para ajudar. Ele vai virar cristão, vai ser o irmão Alegria. São Francisco tinha, eu também posso ter, irmão Alegria. Aí contei uma boa assim de aduana, eu sei umas lindas de cobrar aduana, etc. Pois bem, ele então riu, vimos, deixei-o, e ele hoje frequenta a turminha, porque nós nascemos para fazer o outro feliz, para envolver em ternura e esperança. Tanta gente pessimista, como foi a primeira parte da mensagem, mas agora otimista, a parte final que nós vamos levar para casa. E vou concluir com um fato que eu já contei aqui há muitos anos em um outro seminário. Quando eu dispunha de mais tempo, eu atendia moribundos. Mas hoje a Mansão é uma pequena cidade. Nós atendemos mais de 5.000 pessoas por dia. Somente crianças são 3.550. Desde uma maternidade até o curso médio, e vamos entrar dentro de 2 anos a criar uma universidade, um curso superior. E então não tem tempo nem de rezar. Mas naquele tempo eu tinha, e morava num bairro muito modesto, e quando morriam alguns dos nossos clientes, sempre mandavam me chamar para ouvir as palavras finais. Era muito comum. E certo dia, alguém bateu a porta de nossa casa. Era uma senhora afrodescendente que estava morrendo e morava no meu bairro, o bairro do Uruguai, a invasão nos pântanos. No Recife é chamado Alagados, ou semelhante. Não é Alagados, é um outro nome. Na Bahia, Alagados e etc. Então, eu fui. Era uma casa de sopapo feita de vara, paus e barro, e era uma senhora negra, afrodescendente, muito bonita, e que aplicava passes maravilhosos. E ela estava morrendo de tuberculose. Então ela me disse, a mim e ao Nilson, estou morrendo, meu irmão, e quero lhe contar os meus segredos. Porque eu nunca perguntei nada, nunca pergunto nada a ninguém. Ninguém pode dizer que eu perguntei. Só num caso de intimidade, etc., mas tenho todo cuidado e respeito pelo próximo. Ela então disse, o irmão me ama, eu faço parte da nossa casa, e o irmão não me conhece. Mais de 20 anos de amizade. Eu digo, realmente, eu não conheço. Ela disse, eu tenho um filho, meu irmão. Meu filho hoje é médico, e eu quero lhe fazer um pedido. Eu estou morrendo, e meu filho vai lhe procurar, para saber o que é que eu conversei com o irmão antes da minha morte. E o meu irmão
não conte. Eu estava, na minha juventude, muito pobre. E um dia de muita fome, eu me entreguei a alguém por um prato de comida. E este único encontro, eu concebi. O indivíduo continuou comigo, e quando ele me viu grávida, ele disse que não era dele. Não tinha outra alternativa, me resignei. E ele disse que ou eu matava, ou ele me deixava. Eu optei por criar meu filho. Ele me deixou. E eu fui trabalhar, lavando roupa para famílias. Trabalhava num turno, lavando roupa no outro. Aí meu filho quis fazer medicina. Ele era preto, negrinho. Tão negro, eu vestia de roupa branca, que botaram o apelido dele Mosca no Leite. Porque aquela coisinha pretinha na roupa branca, naquele tempo usava linho J120. Era um tecido muito bonito. Por fim, meu filho foi estudar medicina. E um dia, eu estava vendendo acarajé, quando o senhor me disse: a senhora faz o melhor acarajé da Bahia. Eu sou médico, professor, e venho da universidade comprar acarajé. Eu perguntei: senhor professor, sou. O senhor conhece, por acaso, um menino chamado Mosca no Leite? Claro, é meu aluno de anatomia. Eu digo: ai meu Deus, que oportunidade. Doutor, este rapazinho, eu não tive coragem de dizer que era meu filho, para ele não se sentir humilhado, ser filho de uma vendedora de acarajé. É meu filho de batismo, eu sou madrinha de toalha dele. O senhor poderia dar oportunidade a ele na sua clínica? Posso me ajudar a prepará-lo, pois eu vou lhe dar acarajés gratuitos enquanto meu filho frequenta lá. E fiquei amiga do professor e meu filho foi trabalhar com o médico. Passaram-se os anos e chegou a época da formatura de meu filho. Eu então tinha que ir para a formatura. Comprei um vestido de seda lamê vermelho, fica muito bonito, né? Comprei 2 pares de sapato com salto, porque eu só usava tamanco. E quando eu botei o primeiro salto, eu caí. Aí eu comprei um para treinar e o outro para calçado da formatura. Mandei fazer o vestido vermelho com a flor amarela enorme aqui, porque numa negra ficava muito bonito. Espichia o cabelo. Agora o cabelo é sombrio. Naquela época eles pichavam a ferro, espichia o cabelo, aquela coisa. E então, o meu irmão, pode imaginar, comprei o anel de formatura, era rubi, era pedra, médico era verde. Comprei a pedra verde, a esmeralda para meu filho, guardei, aluguei um carro para nos levar no dia. E à véspera, meu filho lindo, irmão Divaldo, meu filho chegou e disse: mamãe, eu tenho 2 pedidos para lhe fazer. Pois não, meu filho. Eu estava de frente do espelho, me ajeitando, e via-o pelo espelho. Mamãe, eu queria lhe pedir para você não ir. Por quê, meu filho? Não, mamãe, pela nossa condição social, racial, eu tenho medo que alguém lhe humilhe, eu não ficaria bem. Então, se eu lhe pedir para não ir, você se incomoda? Não, meu filho. Eu até agradeço. Eu estou aqui para lhe servir. Mas eu fiquei tão triste. Eu queria tanto ver meu filho se formar. Mas ele me deu essa ideia. Podia ser mesmo que alguém me humilhasse. Então ele me deu tiro de misericórdia. Sabe o que é, mamãe? Eu vou com minha noiva. Eu estou noivo da filha do meu médico, do meu chefe. Era uma moça branca. E ela é que vai desfilar comigo. Eu então vi que meu filho tinha vergonha de mim. Senti uma dor no coração, como um infarte. Mas aguentei. Mas meu filho, você não me falou que foi noivo? É, mamãe, eu não queria lhe preocupar. Você sabe como é a sociedade, sei o quê. Ele foi dando desculpa. Eu digo: pode ficar tranquilo que eu não irei. Mamãe, tem outra coisa. Se você adoecer, não precisa você ir ao meu consultório. O meu mestre, meu amigo, vai me dar o consultório dele. Ele tem o melhor consultório da cidade de Salvador. E eu vou ser o herdeiro, vou casar com a filha dele, a família toda aceita. Então eu não quero que você vá, porque lá o consultório é de pessoas distintas. E você vai assim, pode ser humilhada. Você me chama ao telefone e me deu um cartão. Eu disse: meu filho, você sabe que eu não sei ler. Não se preocupe não, eu não vou precisar de você nunca, porque pobre não tem doença. Pobre só tem diarreia e bronquite.
Então a gente trata com chá, com isso aqui. Aí eu fui compreendendo que ele tinha vergonha de mim. E eu disse, não se preocupe, eu lhe adoro, meu filho. Eu não irei ao seu consultório, pode ficar tranquila. Mas você não está triste, mamãe? Não, meu adorado filho. Meu irmão, ele saiu, sem olhar para trás, e disse, o que eu tinha de melhor eu já levei. O resto você dê para os pobres. Aqui no bairro eu não volto mais. E não voltou, nunca mais, meu irmão. Eu continuei na minha missão. Os amigos me falavam que ele é um homem ilustre. Ele foi para o estrangeiro. Nós estamos vendo ali aquele baú, recorte de jornal. As pessoas me contam, eu compro jornal, recorto e guardo. Mas não sei ler. E agora eu vou morrer. Eu sei que ele vai lhe procurar. Porque meu filho é bom. Notem as mães, meu filho é bom. Isso é coisa da ilusão da juventude. Quando ele morrer, ele vai lhe procurar. Diga que eu o amei até a hora da morte. Você diga assim, senhora, diga, eu o amei e vou pedir a Deus para ajudá-lo. E morreu dos meus braços. Teve hemoptise, morreu asfixiado. Nós enterramos, queimamos a casa. Daí uma semana eu estava atendendo a fila, quando eu olhei, mosca no leite estava lá. Eu aí olhei bem, ele veio e disse, Edivaldo, eu soube que o senhor visitou uma senhora na rua do Uruguai. E morreu há poucos dias. E ela é conhecida da minha família. Eu queria saber o que é que ela conversou com o senhor. Eu perguntei, e você é o que dela? Nada. Eu digo, então, eu lhe peço licença para não lhe dizer. Porque como médium, eu tenho minha ética. E o que me dizem, eu não passo. O senhor vai me desculpar. O senhor não vai dizer a doença dos seus pacientes aos outros, né? Não, meu irmão, é a mesma coisa. Mas, senhor Edivaldo, eu preciso de saber. Ele disse, mas o senhor precisa para quê? O senhor não é nada dela. Mas o senhor não poderia me dar uma ideia? Eu digo, não, senhor, não posso. Ela falou muito, eu digo, falou bobagem. Essas coisas assim da hora da morte, essas coisas, falamos até a hora que ela morreu. Mas, Edivaldo, por acaso ela falou a respeito de algum familiar? Eu digo, não me lembro. Ela disse que tinha filho, eu digo, não me lembro, honestamente. Eu não me lembro, eu digo, comigo este neguinho vai pagar. Ele vai, com todo amor, não é? Vai pagar. Ninguém aqui é vingativo. Então, ele se aborreceu. Eu disse, olha, não vejo razão você se aborrecer. O senhor está desejando que eu quebre a minha ética e eu não vou quebrar. Mas o senhor não me dirá hipótese nenhuma, diga hipótese nenhuma. O senhor não é parente? Não posso dizer. Ele disse, daí uns dias, lá estava ele, eu digo, ele vai dizer que é filho, ou então eu não conto nada. Seu Edivaldo, lembra de mim? Doutor, o senhor é inesquecível. Pois é, eu gostaria muito, eu tenho um parentesco com ele, eu digo, já melhorou. Agora que parentesco é esse sobrinho, neto, não. É assim, não sabe? Eu digo, não sei. Eu digo, você é filho? Assim, filho? É isso. Eu digo, o senhor teve a mulher mais notável que eu conheci. Sua mãe foi uma dama. Foi desses espíritos nobres que dignificam a sociedade. Eu conheço muita gente. Eu tenho uma vida pública naquele tempo de mais de 50 anos. E o senhor tem uma clientela, também eu tenho. E a sua mãe foi uma das damas mais honoráveis que eu conheci. Ela me falou sobre o senhor. Ela me falou que o senhor ia me procurar. E que eu lhe dissesse apenas isto, que o amou até a hora da morte. Mas ela não falou nada de perdão, não, absolutamente. Que alguma mágoa, eu digo, nossa, como ter mágoa? Nesse momento eu vejo-a entrar, chorando, e abraçar o filho. E ela me disse assim, diga que eu amo. Eu digo, mas não vou contar o que ele fez com a senhora. E ela, acarinhando ele, eu digo, olha, ela comentou que o senhor depois se casou, não teve mais facilidade de voltar, a situação mudou muito,
o senhor teve que tomar conta também do seu sogro adoentado, o senhor recebeu o consultório dele, teve filhos, tudo isso, mas que ela o adorou até a hora da morte. Ele me abraçou e me disse assim: na doutrina que o senhor prega, há perdão? Eu digo: a nossa vida é o eterno perdoar. Então, seu Divaldo, eu fui um filho péssimo. Eu tinha vergonha de minha mãe, porque eu me tornei um médico brilhante, mas o problema da nossa epiderme, e eu tinha um desgosto tremendo e até uma certa mágoa de ter sido filho dela. Eu disse: são as ilusões, meu amigo. Hoje ela está no reino dos céus e nós estamos aqui na labuta difícil. Ele disse: quanto eu me arrependo não ter vivido, quanta fome ela passou para me manter na faculdade. Ele disse: eu imagino. Ele disse: o que é que eu posso fazer? Eu digo: a casa que ela morava eu queimei, porque é uma casa de tuberculose, mas o terreno está lá. O senhor poderia levantar uma clínica em homenagem a ela, clínica Dona Fulana de Tal. E uma vez por semana ia atender os pobres do bairro. O senhor disse que não voltaria por causa da sua clientela, mas agora o senhor vai voluntariamente. Ele disse: isso me redime? Ele disse: redime. Ele começou a frequentar. Foi comigo Nilson, que tinha áreas de arquiteto, engendrou a clínica. Ele construiu a clínica, começou a atender. E há uma semana, mais ou menos, uns 10 dias, nós estivemos no bairro para acompanhar o Dr. Juan, que ia para uma conferência no bairro que tem, entre muitas, um centro espírita. E eu me lembrei tanto desta mulher extraordinária e deste homem, porque ele se tornou o médico dos miseráveis. Já estava economicamente muito bem, fechou o consultório dele, e até a hora da desencarnação, ele era mais velho do que eu, ele continuou lá atendendo e a clínica continua funcionando em nome dela. A luz na escuridão, a luz do amor na escuridão. É esta luz, o amor, a caridade ensinada por Jesus, a ternura que nós podemos oferecer. Quem é tão pobre que não pode dar um sorriso? Quem é tão pobre que não pode fazer essa pergunta de Madre Teresa? A gente encontra alguém e diz: posso lhe ser útil? É uma forma delicada. Em vez de dizer: quer que eu lhe ajude? Ou que ajuda? Posso lhe ser útil? Eu aplico isto. Quando a circunstância me permite, posso ser útil. E muitas vezes eu já ouvi assim: pode. E aí eu fico sabendo que, e realmente nós podemos. Outras vezes a pessoa está de mau humor e diz: não quero ajuda de ninguém. Briga, trata mal, escarra, deixa para lá. Então gostaria que este seminário, que o coração amado de Natal me permite. Eu venho a Natal há mais de 60 anos. Todos os anos, menos o ano passado. Todos os anos. Aqui eu conheci um homem santificado, o senhor Abdias, que foi um missionário que colocou luz, foi pioneiro dos dias difíceis. Aqui conheci vários trabalhadores do Evangelho de Jesus, vários grupos espíritas de desobsessão, vários, não vou citar nomes para que a memória não me traia com vários corações afetuosos. Sempre tive muitos corações amigos e generosos. Como poder esquecer de Sales Asfora, um homem devotado, um árabe, casado com uma palestina, dedicado ao bem espírita de escola. Então, em homenagem a esses corações, uma grande médica, casada também com um árabe, dedicada, o período das mulheres, Dona Dagmar Melo, Maria Banhos, uma outra, Alba, e tantos que se dedicaram ao bem e colocaram a luz da doutrina espírita flamejante,
nos períodos mais difíceis da nossa querida Natal, do nosso querido interior, onde eu estive em inúmeras cidades, algumas delas bastante tumultuadas, mas levando a esperança. Então gostaria de pedir a Deus que nos envolva em paz, que saiamos hoje um pouco diferentes e que não reclamemos de nada, porque nós temos tanto, Deus nos deu tanto, que não necessitamos de nada. Então que nós possamos dizer: meu Deus, muito obrigado por tudo que me deste, por tudo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos meus, que me permitem ver o céu, a terra e o mar, a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil, e as flores verdes em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque diante da minha visão, eu vejo aqueles que são cegos e vivem na escuridão, tropeçam na multidão, choram na solidão. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, as lágrimas que choram dos olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que chora do morro, na praça cantar, a melodia dos imortais, que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também cantarão. Obrigado pela minha voz e pela sua voz, pela voz que canta, que ensina, que alfabetiza, que legisla, que trauteia uma canção, e que o teu nome profere com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar por aqueles que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova da vida nova cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos que tiram angústia, mãos que atendem a dor, o sofrimento, o desamor, pelas mãos de filosofia, pelas mãos de cirurgias, de poesias, de psicografias, pelas mãos de sinfonias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, que não podem caminhar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, da outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se é uma mansão, se é um ninho, um bangalô, se é uma casa do caminho, um duplex, seja o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de amigo ou de irmão. A presença de alguém que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um amigo para ajudar, nem um apoio para caminhar, nem assim eu reclamarei. Pelo contrário, direi: obrigado, Senhor, já que eu não tenho lar, nem um cão, nem um gato para me acompanhar. Eu quero te agradecer porque nasci. Muito obrigado porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.